Olá, conversaremos agora sobre os efeitos do capital de giro sobre o caixa. Quer dizer, ao propor essa discussão, na verdade, estamos usando a construção da demonstração de fluxo de caixa, da DFC, com o método indireto. E se entendemos que o caixa faz parte do capital de giro, na verdade, o que queremos entender é o efeito de outras contas do capital de giro que não o caixa sobre o caixa. Nessa nossa conversa, temos dois objetivos. Primeiro objetivo, entender essa relação entre capital de giro e caixa e compreender por que precisamos isolar o caixa das demais contas do capital de giro. Na verdade, ao propor essa discussão, o que queremos fazer é entender o efeito das outras contas do capital de giro que não o caixa sobre o caixa. Se vamos então construir uma DFC pelo método indireto, ao propor essa discussão da DFC pelo método indireto, aí o que de fato estaremos fazendo é propor uma integração das demais visões contábeis com a visão financeira refletida no caixa. Ou seja, ao construir a DFC pelo método indireto, o que vamos tentar fazer é entender os efeitos sobre o resultado, exibido na demonstração de resultado, o efeito das variações das contas patrimoniais contidas aí no balanço por meio dos ajustes, e aí quando fazemos isso, o que de fato estamos propondo é uma compreensão coletiva das três visões contidas aí nos relatórios contábeis, quer dizer, a visão econômica do resultado, a visão patrimonial e essas duas visões refletidas no caixa por meio da demonstração de fluxo de caixa pelo método indireto. Então, ao construir uma DFC pelo método indireto, acabamos tendo, na verdade, as três visões: a patrimonial do balanço, a econômica do resultado e a financeira do caixa. Para ilustrar os efeitos, então imagine que tenhamos lá uma banquinha que vende chocolate. Essa banquinha tenha gerado aí das suas vendas um caixa de R$ 600, mas que esse caixa ele precisa receber os efeitos de outras decisões tomadas por nós. Então imagine que em relação a essa banquinha, nós tenhamos aí a necessidade de comprar 200 em mercadoria. Logo, a operação ela geraria um caixa de 600. Contudo, como vamos precisar comprar 200 em mercadoria, isso quer dizer que esses 600 terão dois destinos. Uma parte ficará no estoque, esse estoque aí adicional que eu comprei no valor de 200, e a parcela que sobra, quer dizer, 600 menos 200 vai dar 400, aí de fato seria o movimento de caixa dessa operação. Então, quando vamos começar a tentar entender os efeitos patrimoniais de variações patrimoniais sobre caixa, aí precisamos entender que, em relação ao movimento de caixa e as variações patrimoniais, como a variação do estoque, mas que poderia ser a variação de qualquer ativo, vai existir, na verdade, uma relação inversa. Então, se o estoque sobe, isso quer dizer que o movimento de caixa tem que diminuir, porque parte do movimento de caixa será direcionado aí para suprir essa variação do estoque, esse aumento do estoque. Se vamos então entender o estoque de forma um pouco mais ampla, aí precisamos compreender que o estoque faz parte lá do grande grupo de ativos circulantes do balanço patrimonial. E se dos ativos circulantes eu subtraio os passivos circulantes, quer dizer, os ativos circulantes são meus investimentos em giro, quer dizer, aqueles investimentos que eu faço para a operação poder girar, geralmente convertidos em dinheiro, né, em horizonte aí inferior a 12 meses, quando eu considero a apresentação do balanço aí em dezembro. E quando eu subtraio desses investimentos em giro, os financiamentos em giro, quer dizer, os financiamentos que eu quitaria no horizonte de tempo mais curto, aí eu obtenho o que chamamos de capital de giro, CDG, capital de giro. E um componente importante do capital de giro, com certeza, é a conta estoque.
Ora, só que se nós vamos além e se nós desejássemos então colocar outras contas, aí em relação ao capital de giro, que seria o equivalente àquela graxa financeira, né? Quer dizer, como é ativo circulante menos passivo circulante, é o que sobra no ativo circulante quando nós consideramos aí o financiamento recebido pelo passivo circulante. Então, ele equivaleria a uma graxa financeira. Geralmente, eu coloco ele na operação para poder fazer as engrenagens se movimentarem. Então, se na minha operação eu entendo que eu preciso pagar primeiro, né, a seta para baixo simbolizando um desembolso de caixa, para receber depois a seta para cima representando o recebimento de caixa, esse período nós podemos chamar de ciclo financeiro de caixa. Então, para permitir, por exemplo, pagar antes para receber depois, nós precisamos colocar uma graxa financeira nesse negócio, quer dizer, algo que permita as engrenagens se movimentarem. Então, essa graxa financeira é o que nós chamamos de capital de giro. E o capital de giro vai receber uma série de outros componentes. Por quê? Porque além do estoque, nós podemos falar também em outras contas do circulante, como a conta clientes. Podemos falar também da conta caixa. Então, numa conceituação formal, se o caixa é um ativo circulante, ele faz parte do capital de giro. Só que, sob o ponto de vista dos financiamentos operacionais do negócio, aí poderíamos colocar a conta de fornecedores. Então, se vamos tentar calcular o capital de giro nessa visão, o que é que nós vamos fazer? Nós aí vamos entender que o capital de giro é ativo circulante menos passivo circulante. Aí, no ativo circulante, vamos então ter as contas aqui apresentadas de forma simplificada, apenas três, que são caixa, clientes e estoque. E lá do passivo circulante, aí teríamos a conta de fornecedores. Então, se desse grupo de ativos circulantes eu subtraio, na verdade, os financiamentos operacionais, com uma conta de fornecedores, aí eu vou obter o capital de giro. Só que o nosso desafio aí começa a ser tentar entender o efeito do capital de giro sobre o caixa. E a partir daí, desafios surgirão. Por quê? E se eu quero de fato entender os efeitos desse capital de giro sobre o caixa? O que é que eu precisaria então tomar cuidado? Nessa situação, como o caixa faz parte do capital de giro, o que de fato eu vou precisar fazer não é entender o efeito do capital de giro sobre o caixa. O que eu vou precisar então tentar de fato fazer é isolar o caixa e a partir daí tentar entender o efeito de outras contas do capital de giro que não o caixa sobre o caixa, porque se ele é o meu destino, ele não pode estar na minha origem. Então, o que de fato nós faremos é sacar essa conta caixa do capital de giro e, a partir daí, tentar entender o efeito das outras contas sobre o caixa, o que de fato é o que faremos. Então, quando nós falamos aí da associação de capital de giro e caixa, o que de fato estamos fazendo referência é a associação entre outras contas do capital de giro que não o caixa sobre o caixa. A essência é exatamente essa. E a partir daí, se vamos tentar então entender isso, imagine a situação de um carrinho de pipoca. Lá da demonstração de resultado desse carrinho de pipoca, tivemos receitas no valor de 500, consumos reconhecidos no valor de 300, e aí, eventualmente, dentro desse consumo, podem ter gastos reconhecidos, mas não desembolsados, a exemplo da depreciação, e aí chegamos no resultado de 200. Ora, se vamos tentar entender o caixa, se vamos tentar construir o movimento de caixa a partir do método indireto, aí precisamos então entender que existiu a depreciação, reconhecida no valor de 20, que estaria aqui dentro, como é um consumo reconhecido, mas não desembolsado, então para do resultado eu compor o movimento de caixa, aí eu vou ter que estornar, somar a depreciação. E além disso, eu posso tentar verificar o efeito, na verdade, do capital de giro. E aí, quando estamos fazendo isso, na verdade, relembrando que o que estamos de fato tentando entender é o efeito de outras contas do capital de giro que não o caixa sobre o caixa. E aí, quando vamos tentar entender isso daí, imagine que no exemplo simplificado, ele compre à vista, ele receba à vista, mas ele teve variação de estoque. E ele tinha um estoque inicial de 20, quer dizer, estoque aí
de milho de pipoca e saquinho de pipoca, mas que no final do período o estoque final elevou-se para 70. Logo, se eu tinha 20 e passei para 70, a minha variação de estoque foi de 50. Ora, se o meu estoque foi ampliado em 50, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que, do eventual caixa gerado pelas vendas, eu vou precisar reter, eu vou precisar destinar 50 para a variação do estoque. Então, quando eu for compor a DFC pelo método indireto, eu parto do resultado, mas a partir daí eu tenho que fazer ajustes, eu tenho que fazer lá aquelas movimentações para poder chegar no caixa. O primeiro ajuste que eu vou fazer é o ajuste da depreciação, que foi reconhecida no consumo, mas não foi desembolsada. E é exatamente isso que eu farei. Eu estorno, eu somo a depreciação. E além da depreciação, eu vou ter que considerar a variação do estoque. Como a variação do estoque foi positiva de 50, isso quer dizer que dinheiro será investido, destinado para o estoque. Daí, se o estoque amplia, esse recurso sai daquele caixa que estaria sendo disponibilizado pela operação. O efeito ele é inverso sobre caixa. Daí o efeito sendo inverso sobre caixa, variação de estoque, eu considero então o efeito negativo de menos 50, e a partir daí, se eu considero 20 da depreciação menos 50 da variação de estoque, eu teria um ajuste de menos 30. Como o meu resultado foi de 200, se eu considero o ajuste de menos 30, o meu movimento de caixa seria de 170. Se eu quero incorporar os saldos, poderia somar o saldo inicial, e ao somar saldo inicial com movimento de caixa, eu chegaria então no saldo final de caixa. Se vamos adiante, e se agora vamos tentar ampliar o exemplo colocando outras contas que não apenas o estoque, aí temos então a possibilidade de, além do estoque, no valor inicial de 20, no valor final de 70, numa variação então positiva de 50, poderíamos colocar a conta de clientes, que tinha um saldo inicial de 80, um saldo final de 110, logo, se de 110 eu subtraio 80, eu teria uma variação na conta clientes positiva de 30, mas se essas contas são contas do ativo circulante, e aí lembrando, se eu quero entender o efeito de capital de giro sobre caixa, o que eu quero de fato tentar entender é o efeito de outras contas do capital de giro, que não o caixa sobre o caixa. Eu preciso isolar o caixa dessa análise, já que ele é destino, é onde eu quero chegar e quem eu quero explicar, e não origem ou explicação. E aí temos então também que considerar lá das obrigações de curto prazo, lá dos passivos circulantes, a conta de fornecedores, que tinha um saldo inicial de 60, um saldo final de 70, uma variação de 10. Ora, se eu tenho então essas posições aqui, o que é que então eu posso simplificar isso daí? Por meio do capital de giro, lembrando que se o objetivo é entender o impacto sobre caixa, seria um capital de giro sem o caixa. E aí, nesse caso, eu teria quanto? Eu teria nos ativos circulantes 80 mais 20, 100. Se eu subtraio de 60, chegaria no capital de giro sem caixa de 40. Se aqui eu tenho 110 mais 70, 180, e se eu tiro o financiamento de 70 que eu recebi por meio de fornecedores, eu chegaria então no capital de giro sem caixa de 110. Ora, se eu tinha 40 e o capital de giro passou a ser de 110, eu tenho então uma variação desse capital de giro sem a conta caixa no valor positivo de 70. Também poderia chegar nesse valor pela análise das variações. Se as contas do ativo circulante aumentaram 80 e de passivo circulante aumentou 10, quer dizer, o impacto seria 80 menos 10, também chegaria numa variação positiva de 70. Se eu tento trazer essa variação do capital de giro sem o caixa sobre o caixa, aí eu preciso então lembrar que como o capital de giro seria uma parcela lá do ativo circulante, né, quer dizer, aquilo que sobra quando do ativo circulante eu pago o passivo circulante, quer dizer, eu subtraio lá do passivo circulante. Então eu preciso entender que se o capital de giro, as outras contas do capital de giro que não caixa subiram, o impacto sobre caixa tem um sinal inverso, quer dizer, o impacto vai ser negativo, menos 70.
Assim, se eu vou construir a DFC com base naquela situação onde o resultado era 200 e a depreciação era de 20, agora eu teria que considerar esse impacto sobre o caixa da variação positiva das outras contas do capital de giro, menos 70, e aí eu chegaria no movimento de caixa de 150. Quer dizer, com isso, então, podemos entender esses impactos. Quer dizer, ao tentar estudar efeitos do capital de giro sobre caixa, o que de fato estamos tentando entender é o efeito de outras contas do capital de giro que não o caixa sobre o próprio caixa. A variação, então, do capital de giro, ela teria, na verdade, esse impacto daí, certo? Quer dizer, o efeito de outras contas do capital de giro que não o caixa sobre o caixa. Com isso, alcançamos os dois objetivos planejados que aí envolviam, quer dizer, entender a relação entre capital de giro e caixa e compreender por que precisamos isolar o caixa das demais contas do capital de giro. Bons estudos!